Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa HVA na TV. É o seu programa de todos os sábados, feito com muito carinho para você que é dono de pet. Fique ligado que está no ar o HVA na TV. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação. Exames laboratoriais. Exames de imagem. Teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Hoje nós vamos falar sobre os répteis. Vamos conhecer essa espécie, essa diversidade de vidas. E quem vai nos apresentar aqui é a nossa querida... Meu nome é Sara, eu sou graduanda do curso de Biologia aqui do IFPA. Estou terminando já o curso, falta alguns detalhes para a defesa do TCC. E minha linha de pesquisa é basicamente a citogenética de répteis, mais especificamente lagartos. Então, assim, basicamente esse grupo assim é um dos meus preferidos. Acabei desenvolvendo uma relação mais próxima justamente por conta do meu trabalho. E assim, é lindo estudar os répteis, são exemplares lindos. Aqui você separou pra gente o que mais a gente comumente vê, assim, não no nosso dia a dia, né? Mas sim. A gente já viu um ou outro. Aqui a gente tem uma cabeça de jacaré. Exatamente. Aqui um esqueleto de tartaruga, e aqui mais as cobras. Esse aqui tudo pertence à cadeia dos répteis. Exatamente. Então é muito comum a gente ver na nossa região. Sim, sim. São animais que ocorrem, assim, principalmente na Amazônia, com bastante frequência. Por exemplo, jacaré-açu. Muito embora seja muito comum a gente achar no Pantanal, mas aqui na Amazônia também ocorre. Os jabutis também, tartarugas amazônicas, principalmente as serpentes. Acho que todo mundo já deve ter encontrado alguma serpente, assim, pelo seu caminho, mesmo que não seja peçonhenta. Alguns tiveram o infortúnio de achar uma peçonhenta. Mas, assim, também temos as espécies que são meio que desconhecidas, por exemplo, as anfisbenas. Pouca gente sabe que é um réptil. Seria essa aqui? Exatamente. O que é ela? Apresente pra gente que é uma cobra? Não. Essa ela daqui é um grupo específico de répteis. É um grupo irmão dos lagartos, vamos dizer assim. Ah, ela é como se fosse um tipo de lagarto. Exatamente. As características dela, as escamas, todas as características pertencem praticamente ao grupo dos lagartos. No entanto, elas não possuem os membros que são característicos dos lagartos, como as pernas. Em um passado não tão distante assim, elas já possuíam membros, no entanto, com a evolução, elas perderam e agora são animais que são fossoriais, ou seja, eles vivem sob a terra, acabam cavando túneis para se deslocar. Então, muito raramente a gente encontra assim, com facilidade uma anfisbena, principalmente no ambiente de cidade. Mais frequentemente a gente consegue encontrar no meio do mato, justamente por conta dos hábitos dele. E são animais que vivem embaixo da terra, em locais úmidos e assim por diante. E elas têm essa coloração, que não é coloração, uma coloração pálida, alguma coisa que não chega a ser um amarelo, não chega a ser um branco? Basicamente, nessa espécie, por exemplo, essa daqui é um anfisbena alba. Diferente dessa daqui, que também é uma outra. É uma outra espécie. Então, basicamente, as cores elas vão se manifestar de acordo com a espécie e também com o ambiente da espécie. Essa daqui, por exemplo, você pode ver que ela é menor. Essa daqui já é um pouco maior. Então, vai depender do ambiente e também da linhagem que ela pertence. Então, esse bicho aqui, ele não é peçonhento, também não ele não ataca. Não.
É muito importante dizer isso porque as pessoas têm medo por achar que é uma Que é uma cobra venenosa, Exatamente. diferente, né? E... Acho que eu já até cheguei a ver isso aqui e eu acredito que eu já dei uma boa corrida dele aqui. Eu já peguei perna no meio do mato com isso aqui. Exatamente. As pessoas acham que são serpentes, mas não são serpentes. São apenas anfíbios, uns répteis que eles simplesmente estão se deslocando por conta dos seus hábitos, em busca de comida ou até mesmo para se deslocar no meio da floresta. Saírem de um canto e irem a outro. E assim, eles não possuem nenhum tipo de peçonha, eles mordem, claro, né? Comportamento de defesa. Se alguém pegar neles com meio de se defender, eles vão acabar mordendo. Mas tem pressão a mordida? Sim, eles mordem forte. É. E até mesmo... Mas eles têm o dente? Não possuem. Parece a cabecinha do jabuti, né? Que só tem. Sim. Eles possuem essa mandíbula assim, nesse formato, justamente para facilitar cavar os túneis de forma subterrânea. Então, basicamente, eles não ter dentes, mas eles vão possuir uma mandíbula É a pressão bem da forte. mandíbula que faz com que, se eles, por exemplo, atacarem a gente vai sentir a dor, né? Exatamente. Aí dói bastante. Bastante. O desespero de imaginar que vai morrer só pela dor, né? Mas não é para fazer de malvadeza? Porque... Não. Inclusive, assim, como eu moro na zona rural, vejo várias vezes pessoas matando esses animais porque tem medo de serem picados, serem atacados. Na verdade, eles não atacam, até porque não existe muita vantagem para eles atacar alguém. Então, eles vão apenas se defender. Se por acaso alguém for tocar neles, eles são animais também que são cegos. Eles não conseguem enxergar cores definidas como a gente, como os outros animais. Então, a única coisa assim, que eles vão conseguir diferenciar são as sombras da luz. O que é o olhinho deles é só um pontinho, né? Exatamente, são esses pontinhos que eles conseguem receber a luz e conseguir diferenciar onde está claro e onde está escuro. Basicamente isso. Então, não existe... Olfato? Também. Eles não têm um olfato assim tão... É bem pequenininho, né? Sim, são animais Basicamente, assim... você não consegue visualizar direito onde pertence a cabeça e a cauda. Exatamente, por isso o nome. Algumas pessoas chamam de cobra de 2 cabeças, porque a gente não consegue identificar onde é a cabeça dela. E assim, até mesmo o seu comportamento de defesa, porque alguns predadores acabam mordendo o rabo achando que é a cabeça. E assim consegue acabar fugindo e se salvar de um predador. Mas se pegar numa cauda ali, ela é que nem o largato que solta a cauda? Não são igual os lagartos, eles não têm essa capacidade de A alimentação, basicamente, dessa espécie? Pequenos insetos, invertebrados que vivem no chão, minhocas também, anelídeos. Basicamente é isso. Eles não são grandes predadores como jacarés e afins. Basicamente é isso. E aqui a gente tem essa aqui, uma espécie de jararaca. Exatamente. Essa jararaca, ela é muito comum a gente encontrar ela nas nossas regiões, isso? Exatamente. Eles são muito bem distribuídos na nossa região. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar ou visto. Mas também são animais assim que são perfeitos. Eu digo por experiência própria, como a gente trabalha com idas a campos. Só não pode ter em casa, né? Perfeito, mas não pode ter em casa. De forma alguma. São animais que devem estar na floresta, no meio do mato, o habitat deles. Existem serpentes que, assim, são criadas como pets, mas eu não sou muito fã da ideia. As serpentes devem estar no seu habitat natural, no meio do mato. E, basicamente, assim, é um bicho muito bonito. Apesar da fama de ser matador, que vai atacar as pessoas, é um animal muito tranquilo. Por experiência própria, como nós vamos a campo, eu já acabei encontrando várias vezes jararacas, até mesmo bem próximo de mim, e elas não esboçaram nenhum tipo de ataque. Ao contrário, ficaram tranquilas. Essa aqui é outra espécie, né? Sim. Essa aqui também é muito comum a gente encontrar ela, eu acho que esse aqui, da época dos nossos pais e avós, eles chamavam de cobra-cipó, caninana. Cobra-cipó, exatamente. Elas são serpentes... Que vê assim... quando a gente brigava com outra menina, né? A gente chamava pra ela caninana. A gente queria ofender uma outra colega. Porque as caninanas, elas têm um comportamento bem agressivo. Talvez seja por isso a comparação. Eu já corri de uma caninana. Sério? Mas ela me mata. Por coincidência, a gente encontrou uma aqui ontem. E aí a gente acabou esbarrando, mas tranquilo. Ela voa, ela é muito rápida, pelo tamanho, comprimento, né? Sim. É uma cobra, assim,
Ela tem uma coloração também muito bonita. Sim, elas são belíssimas. Elas são muito belas, mas assim, o que elas têm de estresse, né? São cobras um pouco mais, assim, estressadas. Principalmente, na verdade, não são estressadas, são sensíveis. São muito sensíveis Elas não mordem, né? Olha, eu não vou dizer que não morde, porque eu estaria mentindo. Mas, assim, elas não são, assim, de atacar. A não ser que você vá e mexa com ela de verdade, acabe estressando muito, mas não são de atacar. No entanto, eu também não gosto muito de contato, chegar muito próximo, assim, que ela vai armar o bote. Claro, né? Já pensou alguém estranho? Mas elas têm os dentes ali? Sim. Na verdade, o dente dela, a dentição dela são diferentes, é diferente das demais cobras. Por exemplo, a jararaca, ela possui a dentição na região da frente, justamente para inocular veneno. Elas possuem a dentição na parte de trás da boca, que na verdade é mais para quando elas forem caçar e conseguirem dar o bote, elas conseguirem inocular veneno. Mas é um veneno assim que não é potente, como o da jararaca, a surucucu e as outras cobras peçonhentas. Elas não têm assim uma relevância médica tão alta. Mas também não é bom ser Elas têm o hábito de rimpar, sim. Sim. Uma das defesas, né? Elas vão tentar afastar o predador, ou então alguém esteja mexendo com ela com a cauda. Vou tentar rimpar. Meu irmão já pegou uma pizza dela. Não é nada bom. Até imagino. Uma gritaria. Sim. Uma lambada, ela só levanta e pá. Também. É o Jack Chan da vida, né? Uma dos motivos de ser chamada de cobra cipó é justamente isso, se assemelhar a um cipó, né? Mas é bom lembrar que por mais que elas não sejam peçonhentas, mas o fato de você levar aí uma mordida de um animal como esse tem risco de transmissão de doenças, né? Doenças até que não é um termo a ser usado, mas as bactérias que estão na boca do animal. Como assim? A gente sabe que eles têm uma alimentação específica, né? No caso, elas podem comer ovos, comerem pequenos roedores, pequenos insetos, e isso desenvolve uma biota bacteriana na boca do animal específica. E assim, tomar uma mordida, isso pode acabar desencadeando uma infecção numa pessoa, justamente porque, né? É um contato com um ambiente estranho, com uma bactéria estranha. Isso pode causar uma inflamação muito severa assim, na pessoa se não tiver um certo cuidado. Você tem que ter esse cuidado por isso com ela, né? Além da surra, a transmissão ali de patógeno no organismo, né? Sim. Vamos para os nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta para falar do restante. Exatamente. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe,
Seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA, um hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Estamos de volta e vamos continuar falando aqui sobre os répteis. Lembrando, pessoal, que a gente está aqui no Labcom do IFPA, que é uma instituição de educação aqui voltada principalmente para a questão dos biólogos, é isso? Exatamente. E nós vamos falar agora que espécie de... É uma cobra também, né? É uma serpente. Ela pertence ao gênero Dipsa e mais conhecida como papa-mosca. É uma espécie assim que ela é muito bonita, a gente tem uma coloração muito assim acentuada e não oferece risco nenhum para as pessoas. São tão tranquilas e até mesmo controladoras de pragas, como a gente pode, o próprio nome já fala, a papa-mosca. Elas controlam a população de mosca, impedindo que esses insetos acabem se multiplicando com muita rapidez. E assim são... O tamanho delas são pequenas ou essa que é um filhote? Não, são pequenas. Esse é o tamanho padrão que você vai encontrar de uma cobrinha dessa adulta. Exatamente, não são muito grandes, também elas... É muito confundida até mesmo com uma cobra peçonhenta, pela coloração, pela chamada de atenção dela, né? Sim. No entanto, assim, uma das principais formas de identificar uma peçonhenta na verdade, são vários caracteres. As cores também, elas podem ser usadas como assim, uma forma de dizer que pode ser peçonhenta. O padrão de escama, a presença das focetas loreais, que são pequenos orifícios assim na região anterior da cabeça, onde eles conseguem detectar calor. Pode ser também pela dentição. Então, na verdade, encontrar uma serpente não é bom mexer. Seja ela mansa Seja ela ou não. pequena, colorida ou não. Não é bom mexer. Deixa lá quietinho. Exatamente. Principalmente se a pessoa não tiver conhecimento sobre as serpentes em geral. Não é bom chegar perto, não é bom mexer. E agora nós vamos apresentar esses aqui, coitadinhos. Estão todos aqui dentro, né? Mas o nosso cinegrafista vai puxar uma bela imagem delas aí, colocar para apresentar. Sim. Fale pra gente aqui desse ser. Bem, são lagartixas, pertencem a um grupo bem específico dentro dos lagartos e as características assim delas são as que Essa aqui bem são as nossas específicas. comadres, né? Exatamente. A comadre, a lagartixa que sempre está lá em casa. Exatamente, a famigerada lagartixa que assim, as pessoas têm um certo nojinho, mas que são muito importantes também. Muito embora elas estejam dentro do contexto mais urbano, mas elas são controladoras de pragas excelentes. Assim, controlam moscas, mosquitos, até mesmo outros invertebrados que podem ser peçonhentos, acabar gerando doenças. Então, são animais inofensivos, não possuem nenhum tipo de veneno, não atacam. A única coisa que eles fazem é ficarem lá, ficar na deles, seguir na vida deles. E também aquela coisa de soltar a cauda, que muita gente tem certo nojinho, tem medo, mas nada mais é do que um comportamento de defesa, que elas desenvolvem para tentar fugir dos predadores. Então, essa aqui é a comadre em casa, ela é parceira e amiga para fazer a limpeza e a higiene. Exatamente, elas controlam as moscas, impedem que isso acabe se proliferando. Da época dos nossos avós, eles diziam que uma lagartixa, quando mordia na gente, a gente perdia o membro. Ou então, assim, elas acabavam sugando sangue. Não tem como. Não tem como. Eu ficava... Quando eu era criança, eu via muito isso. Eu ficava pensando, meu Deus, será que isso é possível? Isso mesmo. Aí diziam que quando ela mordia na gente, ela sugava todo o sangue que a gente acabava perdendo o dedo, Sim. a perna, o braço. Então, assim, encontravam uma lagartixa, era vassoura nelas. Sim, até hoje, na verdade, é muito comum isso nas regiões rurais. Mas, na verdade, são animais assim, que não tem nem como sugar sangue, que não tem essa capacidade nem se alimentam dessas coisas. Então, basicamente, são mitos que acabam se propagando devido ao senso comum. Cultura, na verdade. É uma cultura que ainda perdura até hoje na nossa região. Mas são animais inofensivos. Ao contrário, ajudam a gente a ficar bem, sem muitos predadores, muitas pragas, na verdade, no nosso dia a dia.
Quando você fala de predadores aqui que elas ajudam a manter distante, quais predadores mais ou menos? Predadores no sentido assim de animais que possam oferecer risco, por exemplo, escorpiões, lacraias, até mesmo, não vou dizer que eles afugentem outras espécies assim de lagartixas que possam vir a ser intrusas. Então, acho que são animais que são importantes, muito embora alguns... Falar em uma lacraia, uma lagartixa, melhor a lagartixa. Exatamente. Já pensou? Você não vai procurar uma lacraia, um escorpião pelos cantos das casas, mas elas vão. Olha, tiver uma lagartixa lá na sua casa, prepare um banquete para ela. Nem que seja uma vez no mês, porque, nossa, só se livrar dos escorpiões ali já é um benefício, né? Então, a gente vai falar agora da nossa coleguinha tartaruga. Sim, sim. Na verdade, isso é um jabuti. Um jabuti, né? Mas a tartaruga, essa aqui, a cabeça de quem? Olha... Minha que não era. Eu não sei dizer qual é a espécie, porque a gente já recebeu só o crânio. Mas pode ser que seja de um jabuti ou de uma tartaruga amazônica. Basicamente, são as espécies que são mais comuns por aqui. Essa aqui é aquelas que geralmente a gente vê as pessoas tentando criar em casa, né? Sim. Na verdade, é uma dos costumes que a gente tem por aqui, acabar criando esses animais em casa. E assim, são animais de importância ecológica assim, alta, principalmente na dispersão de sementes, que muitos jabutis, as tartarugas, as peremas, elas consomem, além de pequenos invertebrados, elas consomem também frutas. E aí, dependendo do local onde eles acabem estando, ocorrendo, eles podem dispersar sementes. E assim, a regeneração da mata continua, à medida que elas vão plantando, na verdade, novas árvores ao longo do território. Para quem quer plantar açaí, lembre-se, não tire da natureza. Também. E também tem, como você falou, o costume das pessoas criarem esses animais em casa. Isso é uma coisa assim, meio que, além de ser crime, é um maltrato ao animal. Porque esses animais, eles nasceram para estarem no ambiente deles. O habitat deles é específico para a espécie. E assim, muitas vezes as pessoas acabam cuidando em locais que não são muito adequados. Dando arroz, macarrão, exatamente, feijão. Uma alimentação muito assim, fora do que era para elas comerem. E isso prejudica o animal. Por exemplo, a gente às vezes recebe informações de que alguns jabutis, eles receberam uma alimentação só durante a vida toda. E aí eles acabam criando assim, uma certa doença, desenvolvendo algumas deficiências de certos minerais, porque não receberam a alimentação correta. Aí imagina você ter um jabuti como pet, tendo todo o carinho, achando que está dando uma alimentação correta e, na verdade, está apenas prejudicando o bichinho. É uma coisa muito, assim, eu acredito que é triste, porque o animal sofre, o animal é prejudicado. Mas ele é só um bichinho, mas... é uma vida. Você imagina você que é viciado no açaí, né? Exatamente. Sai daqui. Vai fazer falta. Vai sofrer, né? Exatamente. A comida não tem o mesmo gosto. Exatamente. E agora nós vamos falar aqui desse vilão da natureza, que todo mundo tem medo, que quem vê sai gritando e correndo, ninguém quer saber de chegar nem perto, né? Exatamente. São os jacarés. Os jacarés, eles são animais grandes, de grande porte, são predadores de topo, vamos dizer assim. Isso na linguagem da biologia são animais que são de extrema importância para o controle das populações. Eles se alimentam de diversos peixes, diversos mamíferos em geral. Isso aqui são os parentes dos dinossauros. Sim, sim. Na verdade, todos os répteis eles são parentes do dinossauro, mas alguns mais próximos ainda. Eu não tive a oportunidade de ver um na natureza, apenas em um parque, mas é um animal muito bonito, muito encantador. É assustador. Só a boca dele. Mas aí, a importância dele na natureza? Olha, primeira coisa que a gente precisa saber é que apesar da fama de vilão, mas eles são animais que são importantes para controlar as populações. Assim, em um contexto geral, eles não permitem que
por exemplo, uma grande quantidade de mamíferos se proliferem e acabem gerando desequilíbrio ambiental. Então, por exemplo, em um contexto mais presente, a gente pode citar o exemplo da capivara. A capivara, em alguns momentos, ela pode desenvolver uma superpopulação. E aí, o que isso pode prejudicar assim, o ambiente? Principalmente as plantas. Elas, como são herbívoras, na verdade onívoras, mas as plantas também fazem parte da alimentação delas. Se tem muita capivara, vai ter, uma hora ou outra, as plantas vão acabar. E se as plantas acabam, outros animais vão ser prejudicados. Então, os jacarés vão fazer esse controle, tanto de capivara quanto de outros animais que, assim, vão servir de base na cadeia em geral. Então, eles vão desenvolver assim o papel de controlar a população, podem também controlar a população de peixes e outras coisas. É um vilão assim, talvez mesmo por conta da divulgação, da mídia e coisas do tipo. Os filmes de terror. Exatamente, os filmes de terror, porque um jacaré atacou tal pessoa. A verdade, os jacarés eles não têm os seres humanos como assim, fonte de alimentação. Alguns ataques, eu vou dizer assim, acontecem talvez por comportamento de defesa ou talvez por escassez de alimento. Como, por exemplo, a gente tem, às vezes, a pesca predatória acaba retirando os peixes que são alimentos dele e aí o bicho está com fome. Às vezes ele pode acabar atacando alguém justamente por conta disso. Ou talvez por estresse também. Tem disso, tem muito dessas coisas. Se ele se sentir ameaçado, ele não vai ficar lá esperando a pessoa simplesmente ficar mexendo com ele. Então, ele vai ter que esboçar algum comportamento de defesa. Tem muito dessas coisas. Eu acho que dentro do contexto dos répteis, acontece muito disso, das pessoas se sentirem amedrontadas por conta de alguns comportamentos que eles possuem. Mas nada mais é do que você precisar entender o que está acontecendo ali. Será que esses animais estão sendo estressados? Será que faltou alimento para eles? Será que eles estão expostos a uma situação assim que acabou levando eles a terem certo comportamento? Então, tem tudo disso. Tem muito disso que a gente precisa ter em mente, ter consciência disso. Você quer deixar mais uma orientação aqui para o nosso público, nosso telespectador que está ouvindo e está sendo maravilhosa essas explicações aqui? Olha, assim, por experiência própria, os répteis em geral é um grupo muito bonito de se ter e de uma importância ecológica assim alta. Se a gente não tiver eles, muita coisa assim vai desandar, a gente vai ser prejudicado. Então, acho que o medo vem da desinformação, que as pessoas possam ter mais acesso a informações, até mesmo buscarem mais informações sobre esses animais, evitarem de matar ou acabar criando como pet, como as tartarugas, sempre acontece com as tartarugas e os jabutis. E também assim, ter um pouco mais de consciência em relação à preservação, porque muitos dos ambientes, do território deles, têm sido devastados. E assim, eles sofrem, e eles vão procurar outros meios de se alimentar, outros meios de estar em um ambiente. E até mesmo isso pode desencadear, vamos dizer assim, um efeito em cadeia. É por isso que, às vezes, muitas cobras, as serpentes, elas saem ali da natureza e vão se acomodar dentro da casa da pessoa, né? Muito bem colocado. A gente muitas vezes acaba encontrando esses animais dentro da nossa casa por conta de desequilíbrio da próprio ambiente deles. As serpentes, elas têm o costume de caçar, por exemplo, em ambientes que são mais, vamos dizer, mais ocupados por humanos, justamente porque talvez aqueles próprios humanos estejam caçando o que elas comem com frequência. Se diminuir a quantidade de roedores, se diminuir a quantidade da própria alimentação delas, elas vão procurar uma outra forma. Isso é sobrevivência. É uma coisa assim que nós temos e os animais também têm. Então tem muito esse olhar assim de a gente entender que a gente precisa, mas eles também precisam. Tem muito disso. Te agradecer aqui por ter recebido o programa Gaviar na TV e poder falar um pouquinho sobre os répteis, principalmente os que é muito comum na nossa região. Sim. Eu que agradeço a oportunidade e assim, é uma coisa, é algo muito importante de ser passado para as pessoas, para que todos tenham acesso a essas informações e preservem. Eu acho que é muito disso, de preservar, conservar esses animais e não somente esses, os outros também. A informação ela é muito importante para
para as pessoas terem consciência da preservação do meio ambiente e afins. Agradecer também o laboratório aqui, Labicon, né? Exatamente. A instituição que abriu aqui esse laboratório para que a gente hoje pudesse estar apresentando aqui de uma maneira real sobre os répteis. Fique aí com os nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação. Exames laboratoriais. Exames de imagem. Teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Hoje nós vamos trazer um assunto aqui que virou polêmica na semana, que foi envolvendo um pitbull e uma criança, que esse pitbull acabou atacando essa criança e infelizmente levando ela a óbito. E estamos aqui convidando as nossas doutoras para participar desse assunto, desse debate, porque é um assunto bastante polêmico, onde envolve opiniões sobre a raça, que é uma raça aí de um animal que tem gente que tem aí as suas opiniões, outros com opiniões divergentes. Eu quero agradecer aqui a doutora Cristina, a doutora Letícia, que estão aqui para participar desse bate-papo sobre este assunto que é tão polêmico e, infelizmente, muito triste pela situação que aconteceu. Doutoras, sejam muito bem-vindas ao programa HVA na TV, para a gente falar sobre este assunto. Oi, eu sou a doutora Cristina, né? Fui convidada junto com a doutora Letícia para falar sobre esse assunto, que é delicado, é polêmico, né? Porque o Pitbull, ele é uma raça de grande porte, ele é uma raça grande e tem muitos aspectos, muitas informações que a gente precisa passar pro pessoal, para todo mundo ter conhecimento, justamente porque é um assunto polêmico esses ataques de Pitbull. Então, eu tô aqui junto com a doutora para falar a respeito disso. Doutora Letícia. Muito obrigada, Marcione, de novo, por estar aqui no programa, falando desse assunto com a minha colega, doutora Cristina. Doutoras, a gente acompanhou aí durante essa semana essa lamentável situação do que aconteceu de uma criança de 2 anos que, infelizmente, foi atacada dentro de casa ali, a mãe assistindo tudo, não pôde intervir, porque o animal era um pitbull grande. E acabou atacando essa criança, infelizmente, como a gente acabou de comentar no começo aí, levou a óbito. E aí é o nosso bate-papo hoje aqui para que a gente possa levar conhecimento do público o que pode ter acontecido de fato para que esse pitbull possa ter atacado essa criança. Olha,
A gente que é médico veterinário, a gente se depara com muita coisa, né, na nossa clínica. Com o passar do tempo, a gente vai coletando informações, vai pesquisando sobre isso. E essa questão desse ataque, não só esse, porque acontecem muitos ataques, tem muitos fatores. É ambiental, pode ser fator genético, pode ser até mesmo o tratamento que esse tutor tem com esse animal. Então, por exemplo, não adianta ter um animal desse tamanho, né? É só um exemplo. Não adianta ter um animal desse tamanho, num espaço pequeno. Um animal, assim como o ser humano, ele fica ansioso, ele fica estressado, e isso acaba que pode influenciar no comportamento dele com outro ser humano, principalmente uma criança, né? Que geralmente os animais, geralmente esses cães de um porte maior, eles veem essas crianças como presa, né? Então tem toda essa situação também. Fora muitas outras situações que a gente vê nessa experiência que a gente tem como médico veterinário. A gente teria que averiguar com cautela, né, o que foi que aconteceu com aquele animal. Eu sempre falo aqui no programa sobre a guarda responsável, né, que engloba todas essas questões aí que a doutora Cristina falou. O Pitbull, ele é um animal muito territorialista, ele é um animal que tem uma força muito grande. Então, quando a gente está falando de raças que tem o poder de realmente machucar o ser humano, a gente tem que ter muita cautela ao adquirir aquele animal, pesquisar bastante sobre como criar, qual a melhor forma, muitas das vezes buscar ajuda profissional, se informar, porque você pode estar ali colocando um perigo muito grande dentro da sua casa sem saber. Então, em todos esses casos que eu vejo, eu sempre fico pensando o que é que levou aquela pessoa a adquirir aquele animal e de que forma que ele foi criado. Porque se a gente for parar para analisar, existem vários fatores que podem ter faltado na criação daquele animal. E isso é muito importante, a palavra que você acabou de frisar, é criação. Quando você pega um animal desde pequeno ali, que você vai criar, você tem que saber o que aquele animal ele vai precisar, seja no momento da criação até a fase adulta dele. Porque é muito bonito quando você pega um filhote. É muito diferente de quando ele já está adulto. O que muita gente vê acontecer é o tutor com medo do próprio animal. Quando é pequeno, é uma situação. O espaço é menor, a alimentação é menor, os gastos são menores. Aí a pessoa tem até mais tempo, quando chega do trabalho, vai brincar, vai dar uma passeada. Aí quando esse animal sai da adolescência e vai para a fase adulta, aí começam a vir muitas das vezes o descaso, o animal é muito grande para sair, vai deixando em casa, né? Sim, é muito importante enriquecer o espaço desse animal, né? Porque a ociosidade leva à ansiedade, leva à agressividade e o dia a dia do animal, ele deve ser montado pelo dono. Como assim? Na hora de comer pode ser feita uma brincadeira, na hora de passear pode ser um momento divertido. Agora, se você deixa aquele animal no quintal o dia inteiro, muitas vezes até um espaço pequeno, trancado, enriquecimento ambiental. Exatamente. Né? Então, por isso que eu sempre falo, antes de adquirir aquele animal, será que eu tenho estrutura para cuidar daquele animal? Porque se você mora em uma casa pequena, até um apartamento, não tem como você criar um animal desse porte nesse lugar. Ele vai ficar estressado. E tem a situação também do adestramento, né? O adestramento, ele é importante para qualquer animal, seja ele um pincher, um husky, um pitbull, qualquer um. E só que para esses animais que são maiores, né, que podem ter uma agressividade maior, esse adestramento, ele é de suma importância. Ele se torna mais importante ainda. Só que, além desse adestramento, é isso que eu sempre trago para o tutor. Além desse adestramento, o tutor ele tem que estar ciente do instinto do animal. Né? Porque o instinto também fala bastante, né? Exatamente. Por mais que o animal tenha um adestramento, tenha o enriquecimento ambiental, cada animal tem a sua genética e o seu instinto. São animais, são diferentes. Às vezes até o momento de respeitar o momento que o animal está passando. Não sei o que aconteceu nesse caso, né? Mas pode ter acontecido de talvez a criança ter
como ele é territorialista, talvez a criança ter invadido o espaço dele, ele pode ter ficado agressivo por conta disso, pode ter acontecido muita coisa. Então, o que é que o tutor tem que fazer? Ele tem que respeitar o animal, né? Fazer o adestramento, fazer o enriquecimento, procurar se informar melhor como ele pode cuidar da raça do animal que ele tem, mas sempre em mente de que o animal, ele é um animal, ele tem um instinto e essas coisas, infelizmente, podem acontecer. E o perigo aqui dessa raça do Pitbull, o que a gente observa muito, o que eu observo muito sobre a raça, é que quando ele tem uma presa, que o que eu estava analisando, observando ali as imagens, assim, a gente observa que aquele Pitbull parece que ele atacou aquela criança, como a criança fosse uma presa dele, que ele atacou, matou e ficou do lado daquela presa para não deixar ninguém se aproximar e tirar dele o corpo daquela criança. Então, o que a gente vê muito, a gente acompanha muito vídeo de ataque de Pitbull, você observar ele ter um foco em cima daquela presa. Sim. E não adianta bater, espancar, que ele não solta. Porque a gente sabe ali, pelas informações que a gente recebe sobre a raça, é que ele foi desenvolvido para aquelas lutas de cães. Sim. E acabou sendo uma mistura de duas raças, uma de força, outra de resistência, fazendo com que o Pitbull ele não sente dor na hora do ataque. Você pode bater como bater, que ele não vai soltar. Muito pelo contrário. Ele é muito resistente à dor. Parece que ele recebe um estímulo para continuar atacando. Sim. Se você for ali com um pau, for com alguma coisa para bater nele, ele estiver atacando, mais ele quer atacar ainda. Então, assim, é muito perigoso na hora de você ver um ataque de um Pitbull, querer ir para cima, atacar ele, que não vai resolver o problema dele. Sim, muito importante também avisar para o tutor, para ele ficar atento aonde ele adquiriu um animal, né? Em qual canil, é um canil legalizado, o seu animal tem certificado de pureza, porque a genética é algo que influencia muito, porque muitas das vezes você está adquirindo um animal que tem genéticas muito misturadas que você nem sabe qual é exatamente. Então é importante se informar sobre a genética desse animal. É muito importante, como você falou sobre essa genética. Às vezes tu pega ali uma raça misturada, que nem é puro, já vem de uma raça ali, de um animal que é usado muito como cão de guarda também, que é um animal também que já vem ali de um desenvolvimento para briga, para resistência, para luta, e vai trazer para dentro da tua casa, sabendo que tu tem criança ali dentro. É uma situação muito perigosa, né, doutor? Sim, sim. E como a doutora falou, a questão da genética. Ou seja, por que é um assunto tão polêmico? Porque, de fato, o Pitbull e todas as raças que podem ter um potencial agressivo, né, tem esse preconceito em volta, né? É culpa do cachorro, é culpa do tutor. Não, a gente, como especialista, o que a gente quer repassar é que talvez não seja culpa nenhum do outro, porque são fatores, são vários fatores. Então, por exemplo, a doutora falou da genética. É um dos fatores. Tem tutor que não concorda, que a gente dá um tratamento, a gente trata ele como um bebê. Filho, né? Mas isso pode ser um maus tratos, inclusive, né? Porque o animal ele não tem que ser tratado como um animal, como um bebê, como uma criança. Ele tem que ser tratado como um animal. Então, são vários fatores. E nos animais que são muito agressivos, a gente enfrenta até um problema aqui no hospital, em outros hospitais veterinários também, que é na hora que esse animal adoece, a equipe médica vai ter que tomar conta daquele animal, vai ter que cuidar, vai ter que medicar, vai ter que fazer os procedimentos. Só que é um animal extremamente agressivo. Claro que a gente está lidando com um momento de doença, com uma equipe especializada, a gente contém um animal, a gente consegue medicar, a gente faz o possível e o impossível, mesmo com aquele animal ali querendo soltar toda a agressividade dele. Só que a gente tem um problema muito grande, é que quando o animal vai para casa, muitas das vezes o trabalho que a gente teve aqui de melhorar aquele animal, o doutor não consegue manter, porque não consegue medicar, não consegue fazer curativo, não consegue conter o animal. Então,
É muito frustrante isso, porque a gente vê a melhora do animal em ambiente hospitalar, mas em casa ele começa a piorar porque não consegue manter o tratamento. E isso é muito frustrante. Uma das causas aqui para quem trabalha, né, diretamente com a saúde do animal, quando se fala de um animal ali agressivo para o tutor, o perigo dentro de casa, o risco com as crianças, e até mesmo dele sair na rua, atacar as outras pessoas, que a gente vê muito quando você vai buscar aqui ataques de animais, de cães principalmente, livre na rua, você encontra inúmeros vídeos, apesar da gente achar que a gente não vê como comumente está acontecendo, né? Não é algo que tu veja todos os dias, mas quando tu puxa sobre o assunto, tu vê diversos vídeos de ataques de crianças, de outros animais, atacando outro animal. Então é algo assim, bem forte, e é comum de acontecer, e como você acabou de mencionar, a dificuldade quando esse animal adoece, tanto para a equipe que vai cuidar, até mesmo para o tutor, porque a gente vê tantos tutores vendo o animal ali morrer e tem medo até de pegar, de trazer para a saúde, que eles sempre entram em contato, ou eu não consigo pegar no meu animal para me levar para receber atendimento, por conta dessa agressividade. E o que leva, por quê, como fazer diante de uma situação dessa, são assuntos que a gente às vezes não consegue nem passar para o tutor, porque tem tutor, que eu sempre comparo, que é muito parecido assim, quando o filho chega na casa do outro de bagunça, né? E a mãe diz, não, meu filho é muito comportado, ele não faz travessura. Aí a mãe sai de perto, e aí só o outro que vê o defeito do filho do outro, e quem é mãe não vê. E os animais geralmente dessas raças, você vê muito, tem pessoas que querem, não, eu vou sair com o meu pitbull na rua sem focinheiro, e até mesmo sem a guia, porque ele não ataca e nunca atacou ninguém. Só que a pessoa esquece aqui que você acabou de mencionar, a genética, o instinto. Então são coisas, e o animal ele pode ser muito dócil em casa. Mas aí ele vai enxergar ali um outro animal menor, ou até uma criança, vai despertar nele. Mas eu vou caçar. Vou correr, vou pegar, vou morder, vou atacar. E acaba acontecendo, muita gente tem surpresa sobre o próprio animal. Inclusive tem um caso que a gente estava comentando sobre pitbull, principalmente envolvendo ali parte hotel, parte banitosa. Teve uma polêmica que gerou já faz tempo de um pitbull que foi para a rede social com uma mochilinha na costa. Chegou a lembrar que não deixaram ele entrar no espaço da festinha lá porque não tinha focinheira. E aí foi uma repercussão imensa porque estava tendo preconceito, coitado dele, né? Assim, a gente olha o animal como um paciente, como alguém que tem que cuidar. Mas aí quando você compara ele em relação ao perigo com os demais animais, você nunca vai saber se aquele animal de fato vai ter um momento distinto. Sim, tem até uma situação, não sei se vocês viram, de uma escritora, eu acho que ela era escritora, passou até no Fantástico que o pitbull ela foi caminhar na rua e aí os dois pitbulls arrastaram ela. Na verdade, eu falei desse caso, mas na verdade eu estava querendo me referir a outro, que é de uma moça que ela foi nas redes sociais, o pitbull dela era uma fêmea, ela arrancou o braço dela. E ela fala lá no Instagram que até hoje ela não sabe o que aconteceu. Sim, e sempre tem esses casos, né, de que o tutor ele fica abismado de tentar entender, mas o meu cachorro, a gente sempre deu amor, sempre deu carinho, sempre foi um cachorro dócil, porque sim, existem pitbulls que são dóceis, tanto quanto todos os animais. E esses tutores acabam que parece que o mundo deles acaba. E essa moça, o pitbull dessa moça foi pra zoonose, né? Ele foi sacrificado. A gente vê muito isso acontecer, né? Do pitbull atacar seus familiares e no final eles irem pra zoonose, serem sacrificados por não ter quem queira cuidar, pelo histórico Sim. ali da violência, né? Porque a gente olha o histórico dessa violência que aconteceu com essa criança. Ninguém tem coragem de ficar com um pitbull daquele. Pode ter tido um momento, foi um repente. A gente não sabe, a gente não viu lá. Só pelas imagens que a gente olha, a gente pode deduzir, mas aquilo não é a verdade absoluta do que pode ter acontecido com aquele animal. Sim. Pode ser uma influência de estresse ali,
o ambiente. Pode que ser um a gente animal, inclusive, que esteja sofrendo maus tratos. sofrendo maus tratos. Às vezes a pessoa acha que é só maus tratos, eu dar uma surra no animal. Não existe, não é essa. Às vezes a criança, eu comentei na entrevista que a gente fez no jornal ainda da Rede TV, às vezes a criança em casa tem aquele hábito de ficar batendo no animal por brincadeira, entre aspas, né? E aquilo Vai estressante, vai estressando. E aí do nada aquele animal uma hora não tá para brincadeira ali, tu não entende o linguajar do animal, vamos supor, uma criança não vai entender o momento em que ele não quer brincar e vai insistir. Então aquela revolta faz com que o animal, eu vou tirar isso aqui que está me atrapalhando e vai para cima, sem se importar com quem ele está fazendo. Sobre todo esse assunto, essa polêmica que a gente comentou aqui sobre do que aconteceu, né? Não tem como a gente voltar atrás, muito menos agora saber o que houve ali dentro, de quem foi o erro, né? Então não tem como te julgar ninguém. São animais que a gente realmente tem que respeitar ali seu tempo, respeitar seu espaço, oferecer a eles uma condição para evitar problemas. Quais recomendações vocês deixam para quem tem em casa um animal de grande porte, para evitar essas tragédias, esses acontecimentos, para que futuramente a gente não veja mais fatos acontecerem dessa forma? Olha, a recomendação que eu deixo, que inclusive a doutora ela vai até complementar, que talvez seja a mesma, é essa situação de o tutor se informar, né? Qualquer animal que você adquira, se informe sobre a raça, se informe como você tem que cuidar desse animal, qual é o enriquecimento ambiental que você tem que fazer. Se informe, inclusive, caso aconteça alguma coisa, você não fique espantado, porque é um animal. É por isso que você tem que se informar, para você estar ciente de todo o acidente, de todas as coisas que podem acontecer. Se esse animal está se alimentando corretamente, se esse animal passeia, se esse animal não está sofrendo maus tratos, a questão da genética, instinto, o tratamento. Então, são séries de coisas, ou seja, é informação. A minha recomendação é o tutor se informar sobre essa raça. Bom, a gente tem várias opiniões aí da população, né, que diverge sobre a raça. Muita gente já fala em proibição. É um assunto muito debatido aí no mundo da veterinária, tanto no mundo, na vida de todo mundo, porque a gente sempre vê esses casos aí nos jornais, enfim. Só que como a doutora Cristina falou, prestar muita atenção na guarda responsável, questão da alimentação, porque um animal, às vezes, você pensa que você está alimentando ele bem e você está deixando uma alimentação, na verdade, pobre para aquele animal, sem você saber. Né, a doutora Cristina sabe bem? E é muito importante, então, prestar atenção se você não está deixando a desejar, até mesmo para o bem-estar do seu animal. Será que não está passando fome sem você saber? Será que não está tendo uma depressão, uma ansiedade? Se a criança não está se a criança não está também atrapalhando o bem-estar daquele animal. Então, é muito importante a gente estar sempre ciente de que a gente deve respeitar as 5 liberdades dos animais, né? Sim. É importante também na hora de um ataque. Aconteceu, meu animal me atacou, me mordeu, procurar sempre uma ajuda profissional para tentar solucionar esse problema. E aprender ali as técnicas, porque eu sempre reforço e digo, um pitbull que ataca, não adianta você tentar espancá-lo, que ele não vai largar a presa dele de jeito nenhum. Você vai matar espancando ele, ele vai continuar. Eu falo que parece como se fosse uma energia que ele recebe para atacar ainda mais. Então, procurar se informar, você que vai criar ou tem um pitbull em casa, é importante buscar auxílio, ajuda profissional, para que você tenha conhecimento de saber socorrer ou um outro animal que lhe ataque, ou alguém da família que ele venha atacar, porque você nunca vai saber. Quem que vai saber? Seu animal vai lhe avisar quando ele vai atacar, você nunca vai saber. Então é muito importante o tutor que tem esse animal, ele venha se informar tudo direitinho como agir e resolver uma situação dessa que aconteceu. Sim. Gente, eu quero agradecer vocês aqui nesse belo bate-papo que a gente teve, muito importante aí para o nosso telespectador. Você que está aí do lado da telinha, quiser participar desse bate-papo aí, dar a sua opinião, é só mandar aqui no programa que a gente vai colocar a sua opinião no ar para todos também poderem aí assistir.
Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais novidades. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Pessoal, chegamos ao final do programa de hoje. Quero aqui deixar meu muito obrigado e dizer para vocês, mandem mais vídeos, perguntas, dúvidas que vocês queiram saber, perguntar, manda para o nosso programa. Nosso contato está na tela aí. Venha participar com a gente do programa, é tão importante, principalmente agora esse quadro novo que a gente tem, Lar Doce Pet, muito legal. Você que quer expor, mostrar aí a vivência do dia a dia do seu pet, só entrar em contato com a gente no programa, que a nossa direção vai estar indo até você para poder combinar com você uma data legal para poder fazer essas gravações. Quero aqui deixar o meu muito obrigado a todos e um beijo da Marciane para você com seu pet.